De volta, então, como combinado, sequência do encontro 3, chamado vulgarmente como 3.1, e vamos lá. Então, eu havia parado no vídeo anterior, quem perdeu vai lá no AVA, tem o vídeo 3.1, agora eu estou gravando o vídeo 3.2, a partir do item 10. O vídeo anterior foi até o item 9, e aqui a gente já começa com um pouco mais de conceito. Esses conceitos, eles independem do ambiente de jogos digitais, ok? Então, vamos lá. Aqui eu falo sobre os tipos de bancos de dados, chamado bancos de dados. Primeiro deles, banco de dados relacional. Banco de dados relacional, tem esse nome porque a gente trabalha, sim, com relação entre o que nós chamamos de tabelas ou grandes agrupamentos, onde nós colocamos os dados. Poderia chamar, por exemplo, jogadores, o local onde eu coloco todos os jogadores do meu jogo. Eu poderia ter um outro item chamado inventário. No inventário eu vou colocar quais são os itens que o jogador... Não, inventário eu vou colocar os itens que estão disponíveis no jogo. Pronto. E aí, um jogador ele pode comprar, adquirir, receber itens do seu inventário. Então poderia ter um outro agrupamento aqui chamado bolsa, por exemplo, né? Bolsa, sacola, enfim, um local onde esses itens seriam colocados, vinculados ali a um jogador. Então, na sacola só vão ter itens do jogador X. E aí eu defino formas de poder fazer esse tratamento, tá? Esses são chamados bancos de dados relacionais. Nós temos também os chamados bancos de dados não SQL, que a gente usa para grandes volumes de dados, para jogos que têm muitas atualizações, onde eu tenho dados flexíveis ao longo do jogo. Então, tenho também bancos chamados não SQL. Lá no vídeo anterior, eu falei para vocês de MySQL, de PostGrid e SQL Server. Esses são bancos chamados relacionais. E lá tem o último exemplo, que é o Mongo. MongoDB é um banco NoSQL, é um banco não relacional. Introdução à modelagem de jogos, né? Modelagem de dados. Para que que serve? É a forma que nós temos de organizar o nosso pensamento para agrupar os dados que serão guardados. Eu não posso jogar de qualquer jeito os meus dados dentro de um banco, de maneira desestruturada. Para isso, eu utilizo essa ideia, esse conceito de modelagem, para que eu possa agrupar esses armazenamentos. Modelagem, então, é um processo de planejamento da estrutura, né? Eu sei que vocês preferem muitas vezes fazer, mas quando você planeja, quando você pensa, quando você para e analisa o que você vai fazer, você acaba, na execução, sendo mais assertivo. Você faz uma vez só. Então, modelagem de dados é um momento que a gente cria para pensar no que eu vou armazenar. E depois, como eu vou armazenar. Por que eu modelo antes de implantar? A modelagem é um processo de representação visual. Então, eu crio uma ideia visual do que eu vou fazer, valido essa ideia antes de fato, ir lá e escrever a estrutura do banco. Tá? A modelagem, então, eu poderia dizer que é uma planta de casa. Eu faço toda a planta antes de começar a construir. Eu sei que alguns de vocês acabam fazendo casas em tempo real, né? Ah, eu quero uma sala, faz uma sala. Poxa, agora então podia ter uma cozinha aqui, então tá, eu faço uma cozinha. Agora podia ter um quarto, né? Ah, tá, vou fazer um quarto. Fiz o quarto. Poxa, agora eu poderia ter um escritório de trabalho aqui, então vamos fazer um escritório. Ah, a cozinha ficou pequena, derruba e aumenta a cozinha. Ah, ficou muito grande, derruba, diminui a cozinha. É claro que esse exemplo é hipotético, mas se a gente não pensa no que vai fazer, a gente acaba fazendo dessa forma, né? Tentativa e erro, e isso consome tempo, e tempo para a gente é um recurso precioso, é um recurso que nós não temos. Requisitos e regras de negócio. Nome também chatinho, parece difícil, mas não é.
Poxa, vocês vão criar um jogo, seja lá qual for, faça ele o que vocês quiserem. O que nós chamamos de regra de negócio é como esse jogo vai se comportar. Quais são as regras? O usuário, ele vai se logar no meu jogo? Não, o meu jogo não tem usuário logado, todo mundo entra e vai jogando. Tá, se entra e vai jogando, como é que você guarda o estado daquele usuário? Como é que você não mistura um usuário com outro? Ah, então ele vai ter um nome de personagem. Ok. E se 2 pessoas colocarem o mesmo nome de personagem? Pode. Regra de vocês, pode ou não pode, né. Eu posso ter 2 Maurícios jogando no meu jogo, com o mesmo nome? Como é que eu vinculo o avatar do primeiro Maurício e o avatar do segundo Maurício? São perguntas que elas precisam ser respondidas antes de você construir o jogo, que nós chamamos aqui de regras de negócio, que é como ou game rules, ou regras do jogo. Como o jogo vai se comportar. Então, a gente levanta, a gente identifica isso antes de sair fazendo o jogo. A gente pensa sobre isso. Hã, requisito, né, acabei de falar. O sistema deve armazenar os dados do jogador, nickname, o nível dele, a experiência, né. O meu jogo vai ter inventário por personagem ou vai ser um inventário geral? Quem chegar pega e leva. Tem alguns jogos que são assim, né, você cai num mundo, você vai pegando armamentos e recursos e vai usando, e vai usando, e vai esgotando e pega outro, né, e você entrou em um outro cenário, você começa zerado de novo e vai buscando e conquistando lá, ah, os seus armamentos para poder fazer suas defesas e seus ataques. É uma estratégia. Mas de qualquer maneira, isso precisa estar claro. As regras são políticas, são restrições que a gente tem que ter, aqui tem algumas delas. Perguntas que vocês têm que fazer, né. Quais são as principais coisas do jogo que a gente vai armazenar? Quais são as informações específicas que a gente tem que guardar? Quais são as entidades que o meu jogo vai ter, né. E aí, eu talvez peça para vocês um exercício desse, onde a partir dessas informações aqui do item 11.3, individualmente aí vocês concebam, né, vocês imaginem um jogo para a gente poder depois disso usar esses exemplos que vocês trouxerem para modelagem de dados, que acho que aí fica mais fácil de vocês entenderem. Quais são as regras, de maneira macro? Que informação tem que ser única? A chave, o ID do jogador, o ID do item, vai ter partida? Não vai ter partida? Como é que vai ser isso? Quais são os dados obrigatórios? O que o jogador tem que ter? Ele tem que ter um nick. Ok, tem um nick. Um avatar é obrigatório? Ele pode jogar como anônimo? Vai aparecer anônimo junto dos outros jogadores? Não sei. Quem sabe? São vocês. A resposta a essas perguntas visa a gente transformar as ideias do jogo em estrutura de dados, que é o que a gente vai fazer. Em jogos digitais, modelar não é uma atividade técnica, mas é uma atividade natural de design. Eu ouso dizer que é uma atividade criativa. Antes de você ter qualquer coisa do jogo criada, na sua cabeça você já vai desenhando como ela vai se comportar. E aí, é claro, vocês têm todo um trabalho de criação de personagens, de cenários, a questão de cores, de movimento, enfim, tudo que você já vem em outras disciplinas. Mas pensar nela nos ajuda a conceber o jogo antes mesmo que você tenha iniciado o processo criativo. Conceitos iniciais, entidade. Entidade, então, são coisas que a gente quer guardar, né. Eu chamo de coisas para ser genérico, para não ficar chamando de entidades, mas o nome correto são entidades. Coisas importantes que você quer guardar do seu jogo. Uma coisa, ela pode ser considerada um objeto, só para a gente fazer o comparativo, para não ficar falando de coisa também, né. Então eu posso definir um objeto do mundo real ou não, né, pode ser do mundo da fantasia, do mundo irreal. Mas se eu preciso guardar
dados referente àquele objeto, àquela coisa, então eu tenho ali uma forte candidata à entidade dentro do meu modelo de modelagem de dados. São coisas interessantes aqui, ó, que elas possuem as mesmas propriedades, né. Então, por exemplo, eu poderia ter uma uma entidade chamada espadas, né, que ali eu teria o nome da espada, eu teria o material que ela foi feita, eu teria, sei lá, o nível de dano dela, eu teria talvez ali a durabilidade, né, porque conforme eu uso, ela pode ir se degradando, chega uma hora que eu zero a durabilidade e o cara não tem mais a espada. Eu poderia ter uma outra entidade chamada, por exemplo, armas de fogo. Aí eu teria a descrição dessa arma, eu teria o dano, né, que ela pode gerar ou causar. Eu poderia ter ali também, sei lá, quanto de balas eu tenho nessa minha arma de fogo, né, ou quantos projéteis eu tenho. Conforme o personagem vai usando, eu vou deduzindo projéteis. Chegou no zero, eu jogo fora? Não. Talvez ele precise encontrar mais projéteis para recarregar essa arma. Então, assim, formas de agrupar. E eu poderia pegar tanto espada e armas de fogo e juntar num agrupamento chamado armas. E aí eu ter nesse agrupamento chamado armas um tipo. Aí eu vou no tipo colocar se é do tipo espada, se é do tipo arma de fogo, se é do tipo, não sei, mas se é uma arma manual, sei lá, né? E outros que vocês podem criar no jogo de vocês. Então, assim, a forma que a gente vai agrupar depende de como vocês encaram o jogo. Posso ter espadas e armas de fogo separada, só que se eu olhar que os atributos que eu vou ter em cada uma delas, eles são similares, eu poderia juntar esses dois em armas. Ah, escudo, poderia estar no grupo de armas? Aí ele tem um alto índice de defesa, um pequeno índice de ataque. Decisão de vocês. Isso que é modelagem de dados, isso que é uma entidade, e são vocês que vão definir. Geralmente são substantivos no singular, ok? Arma. Exemplo, jogador, personagem, item, missão, mapa, né? Atributos. São características de uma entidade. Acabei de falar que eu tenho lá em espadas o nome dela, eu tenho material. O material de que aquela espada foi feita. Armas de fogo, talvez eu tenha ali um calibre, não sei, eu tenho potência, enfim. Dados que vocês definem que vão guardar referente à entidade. No caso de um personagem, imaginando que personagem vai ser uma entidade. Eu tenho o nome dele, eu tenho um nível, ele pode ter uma classe. Eu posso ter aqui um nível de vida, e aí regra de negócio de vocês. Nível de vida pode ir de 0 a 100, de 0 a 10, são vocês que vão definir. A experiência dele, eu quero contar de 0 a 100, de 0 a 10, aí vocês vão colocando a faixa de acordo com o que vocês entendem que o jogo de vocês pode precisar. Relacionamento é a associação entre duas entidades. Por exemplo, a associação entre um jogador e armas, né, existe associação? Existe. E aí a gente daqui a pouco vai ver, já está no item 12.4 ali, a questão da cardinalidade. Caramba, é confuso. Tá bom, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas primeiro eu tenho que ver as associações. Eu tenho, por exemplo, alguma relação entre jogador e mapa? Né? Talvez não. Mas pode ser que vocês resolvam ter uma definição de níveis no seu jogo. Né? Um nível possui um mapa, ou mais de um mapa, e o jogador tem uma relação com o nível, que é onde ele está, como é que ele se comportou em cada nível, qual foi a pontuação dele em cada nível, quando que ele fez determinado nível, quando que ele iniciou, quando que ele concluiu, né? E você pode controlar do jogador o andamento dele naquele nível. Ele começou com 0, fez 10%, fez 20%, fez 80%. Aí você pode, sei lá, conceber que acima de 70% a dificuldade vai aumentando. Conhecimento, né? Então, você olha quais entidades
se relacionam com quais? Jogador com personagem, personagem com item, personagem com missão, e aí vai de acordo com o jogo que vocês pensarem. Possivelmente o próximo vídeo, para a próxima semana, eu fale com vocês sobre essas relações aqui para a gente começar a exercitar, ok? Para efeito didático, e agora eu já começo a falar coisas que não precisam ficar gravadas, mas em modelagem de dados também, a gente tem o que nós chamamos de cardinalidade. Cardinalidade é o número de ocorrências de uma relação. Número de ocorrências de uma entidade que pode estar associada a outra, né? É a quantidade de ligações que possuem. Por exemplo, né? E aí eu nem vou evoluir o texto, vocês podem dar uma lida, mas eu volto nisso aqui mais tarde. Por exemplo, um jogador. Um jogador ele possui no mínimo quantas armas? Vocês vão definir. Mínimo é 0 ou 1, né? Nenhuma ou uma. Se você fala que um jogador possui no mínimo 0 armas, você está falando que o cara começa o jogo e ele tem as mãos, né? O primeiro combate que ele vai fazer é um soco, um chute, uma mordida, um beliscão. Ele não tem arma nenhuma. Agora, se você fala que um jogador ele pode ter no mínimo uma arma, ele já nasce no jogo com uma arma, seja uma faca, seja uma pedra, mas ele precisa nascer no jogo com uma arma. Ele não pode nascer no jogo sem nenhuma arma. Essa é a diferença da chamada cardinalidade mínima. Ponto. A mesma coisa a gente vai fazer com a máxima. Um jogador, ele possui no máximo quantas armas? 5, 18, 13. Imagina assim, se é mais que uma, são muitas. Então a gente sempre olha a cardinalidade máxima, uma ou muitas. No caso, um jogador possui no máximo uma arma. Caramba, então isso significa que o cara começa o jogo, sei lá, com os punhos, aí ele numa luta corporal, conseguiu um revólver. Boa, ele tem um revólver. Só que um pouquinho à frente tem uma metralhadora. Ele precisa jogar fora o revólver e pegar a metralhadora. E segue. Acabou a munição da metralhadora. Ele olha na frente e tem uma faca. Ele joga fora a metralhadora e pega a faca de novo. E aquele revólver que ele tinha? Aquele revólver que ele tinha, ele não vai poder utilizar, porque ele jogou fora. Entenderam a alusão? Se você fala que muitos, ele tem um inventário, e aí nesse inventário você poderia ter o revólver que ele pegou primeiro, a metralhadora, acabou, ele pegou a faca, ele pode voltar para o revólver que ainda tem bala, ele conseguiu mais balas, ele coloca na metralhadora, pode usar a metralhadora. Perceberam? Então, isso é o conceito de cardinalidades. Ok? De maneira macro, né, mais 20 minutos aqui. Vou encerrar por aqui o material, porque ele termina aqui em cardinalidades. Não vou estender, já tem a conclusão da aula aqui, né? E a gente fechou então o material de apoio como eu tinha combinado com vocês, tá? Era isso, valeu. Nos vemos então na próxima semana com a sequência do nosso material. Esse vídeo da aula 2 vai ficar disponível, por serem 2 vídeos longos, eu não vou criar atividade nenhuma nessa semana. Valeu? Obrigado, até a próxima.